Vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 5. Isso. Pode colocar, Ricardo, por favor. Ok. Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar esse capítulo 5 de Apocalipse. Nós fizemos 4 ministrações no capítulo 4. E o capítulo 4 ele fala sobre o arrebatamento da igreja e o que está acontecendo no céu no momento em que fala ali sobre o arrebatamento da igreja. Então ali nós vimos ali os 24 anciãos, né? A última aula foi sobre os 24 anciãos, e vimos que eles representam a igreja vencedora, a igreja que foi arrebatada, e vimos que existe uma diferença muito grande entre a igreja que foi arrebatada, né, e a multidão de salvos. A multidão de salvos, nós vemos ela no capítulo 7 de Apocalipse. Então, ali no capítulo 7, a grande tribulação, ela já começou, então ela já está caminhando já ali para quase metade. Já Apocalipse capítulo 7 já está ali quase na metade já da grande tribulação. A grande tribulação começa com o arrebatamento da igreja. Especificamente, ela vai começar ali no capítulo 6, com a abertura dos selos. Então, quando nós encontramos aquela multidão de salvos, ali no capítulo 7, e João pergunta, aliás, um dos anciãos, né, um dos 24 anciãos, pergunta para João, quem são estes? E João fala, Senhor, eu não sei, tu sabes. E aí o ancião responde para ele, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E lá diz também algo lindíssimo, né? Que o Cordeiro os apacentará. E eles jamais sentirão o calor do sol novamente, jamais terão fome, jamais terão sede. E Deus enxugará dos olhos deles toda a lágrima. E o Cordeiro os guiará para a fonte de água da vida eterna. Então, amados, é uma promessa extraordinária ali no capítulo 7, que fala dessa multidão de salvos, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, né? E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e eles serão guiados às fontes de água da vida. Então ali é extraordinário. Aquela multidão ali foram crentes que morreram durante a grande tribulação. Na grande tribulação, as conversões elas ainda serão possíveis, no entanto, devido a uma perseguição infernal imposta pelo anticristo, qualquer um que aceitar o Senhor Jesus, ele está assinando a sua sentença de morte. Então ele vai morrer mesmo, pelas mãos do anticristo. E comparando essa multidão de salvos com os 24 anciãos, que representam, nós vimos lá, os 24 anciãos não são anjos, né? Eles não são arcanjos, não são querubins, não são serafins. Eles são homens, né? A palavra ali traduzida por ancião é presbíteros, do grego, né? Sempre foi usado para se referir a líderes da igreja. Então, a diferença entre eles é enorme, né? Eles estão diante do trono de Deus, né? Isso fala de um relacionamento que será eterno. É a igreja que se casou com Jesus. Eles têm coroas de ouro nas suas cabeças. Isso fala da autoridade que Deus deu a eles e do reino do qual eles tomaram posse. E isso fala, eles têm harpas nas mãos. Isso fala de adoração, né? São pessoas que tiveram uma vida muito íntima com o Senhor na adoração. Fala lá também que eles têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então são gente de oração. Então essa foi a última aula. Nós agora vamos para o capítulo 5. Nós vamos ler esse texto que está no telão.
E o capítulo 5, irmãos, agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora é que todos os eventos que vão instituir o governo do Senhor Jesus sobre a terra, eles vão começar a acontecer agora. Então, o capítulo 5, ele fala de um livro selado com 7 selos. E o mistério aqui, mas que não é mistério, porque está muito claro, é que livro é esse, né? De onde veio esse livro, o que tem escrito lá nesse livro. E então, a abertura desse livro, irmãos, aqui no capítulo 5, então ele começa a ser aberto ali no capítulo 6, versículo 1, abre-se o primeiro selo desse livro. Então, ali, cada selo que se for tirando desse livro é um evento mundial, aliás, mundial não, um evento universal, porque aí vai estar envolvido o universo, não vai estar envolvido só a terra, mas vai estar envolvido o céu e as estrelas também. Então, vão desencadear eventos que vão culminar com o senhorio eterno de Jesus sobre a terra. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, isso é João dizendo, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, olha a igreja aí, irmãos, a igreja arrebatada. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Posso ouvir mais um, glória a Deus, pelo menos? Primeira coisa, irmãos, veja bem. João percebeu que esse livro não era um livro qualquer. Porque João percebeu que a abertura desse livro, ela precisava de acontecer para que o propósito de Deus se cumprisse na terra. João percebeu isso, de ver aquela cena ali, ele percebeu, porque para começar esse livro, ele estava na mão daquele que se assenta no trono, ou seja, na mão de Deus. Ele estava ali nas mãos do Senhor. E o texto diz aqui que alguém perguntou, quem é digno de abrir esse livro? E ali diz que nem no céu, nem na terra, ele fala em 3 dimensões, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Então, irmãos, que livro é esse? Que mistério desse livro. E fala que João, ele chora muito, aqui, o texto diz aqui que ele chora muito, por quê? Porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Mas aí um dos anciãos chega e fala, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, como é que diz lá? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, irmãos, tem uma saída. João percebe o seguinte, se esse livro não for aberto, então toda a história, todo o plano, todo o propósito de Deus está encerrado. Não tem mais como se cumprir. Então, irmãos, aqui a gente começa a aprofundar no entendimento sobre o sacrifício de Jesus.
E aqui você começa a entender que a morte e a ressurreição de Jesus, ela não foi apenas para a nossa salvação e a nossa restauração, mas o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi também para a restauração de todo o universo e de todas as coisas criadas. Amém, irmãos? E repara que no versículo ele diz assim, olha, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então o sacrifício de Jesus ali deu a ele a dignidade, deu a ele, não só isso, mas deu a ele o direito legal de cumprir o propósito de Deus aqui na terra e em todo o universo. Vamos comigo aqui para Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 a 28, porque agora nós vamos voltar lá em Gênesis. Irmão, se acender essa luz de cá, fica ruim para ver o telão? Oi, não fica não, né? É porque aqui para mim é ruim, porque fica meio na penumbra assim para ler. DNMA, data de nascimento muito antiga. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Vamos entender o que tem nesse livro. Alguns teólogos falam que esse livro é a Bíblia, que João viu, na verdade, na mão de Deus a Bíblia. Esse livro selado é a Bíblia, mas não é a Bíblia. Por que não é a Bíblia? Porque a Bíblia, irmãos, é um livro aberto. A Bíblia não é um livro selado, a Bíblia é a palavra de Deus que foi proclamada. Quantos entenderam isso? Amém? Outros dizem que esse livro é o livro de Daniel, porque o anjo lá falou, sele esse livro até o tempo do fim. Mas também não é o livro de Daniel, porque o livro de Daniel não está mais selado. Naquela época de João não está mais selado. Foi aberto, ele foi revelado. Então, não é a Bíblia, não é o livro de Daniel. Irmãos, esse livro, ele é a escritura de posse da terra. Ele é a escritura de posse do planeta Terra. Vamos ver isso aqui. Capítulo 1, versículo 26, de Gênesis. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Olha só o que está dizendo. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou então Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando Deus, irmãos, cria o homem e cria a terra, aqui ficou muito claro que uma coisa foi dado ao homem, além de todas as bênçãos de Deus, né? Logo depois que Deus criou o homem, o versículo 28 fala assim, e Deus os abençoou. Então, quando Deus criou o homem, Deus a abençoou. A primeira coisa, irmãos, que o homem recebeu depois que foi criado, foi a bênção de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Foi a bênção de Deus que ele recebeu. E Deus aqui dá ao homem o domínio sobre toda a terra, sobre todo o planeta Terra. Então Deus diz, olha, domine sobre a terra, subjugue a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, irmãos, em termos de planeta Terra, não ficou nada aqui que não estivesse sob o domínio do homem. E isso foi dado por Deus. Acontece que o homem e a mulher pecaram quando desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Quando o homem pecou, quando o homem e a mulher pecou,
eles se tornaram escravos do pecado. Eles se tornaram escravos daquele que os enganou e convenceu eles de comer o fruto. Ou seja, eles se tornaram escravos de Satanás. Então agora, irmãos, o domínio da terra que estava na mão do homem antes do pecado, logo depois que Deus criou, agora passou para as mãos de Satanás. É difícil de falar isso, né? É complicado, né? Parece até que estou falando heresia, mas não é não. Então, irmãos, desde aquele dia, Satanás passou a ser um dominador sobre essa terra. Passou a dominar essa terra por direito legal. Por direito legal. Não se escandalizem comigo. Olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo 17. Mas não se desesperem, porque isso vai mudar. Capítulo 3, versículo 17 e 19. Olha só isso aqui. E ao homem declarou, aqui a casa já tinha caído, né? Eva estava chorando porque Deus confrontou o pecado, o homem estava jogando a culpa nela, e estava jogando a culpa em Deus, então a casa caiu e o negócio ficou feio aqui. E ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha, irmãos, que coisa triste. O que é que o pecado, irmãos, faz? Olha, irmãos, olha aqui para mim. Irmãos, pecado traz maldição. Estão entendendo? Trouxe maldição e sempre vai trazer maldição. Pecado é igual a maldição. O pecado, irmãos, atrai a maldição. Mas glória a Deus que Jesus tomou sobre si todas as nossas maldições. E nos lavou, nos purificou, nos remiu. Hoje, irmãos, nós somos livres. Mas o pecado continua trazendo maldição. Só que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, olha só, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto que eu falei que não era para comer, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornarás. Por causa do pecado, a posse e o domínio da terra é dada pelo homem para Satanás. E isso, irmãos, trouxe duas coisas sobre a terra, além do domínio legal do diabo sobre a terra. Primeiro, trouxe maldição. Ricardo, pode colocar o outro slide. Trouxe maldição. E segundo, trouxe condenação sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Vamos ler esse texto de Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Irmãos, esses textos, eu estou vendo muita gente anotar, anota mesmo, porque esses textos são importantes, sabe? E vai assim dando fundamento para aquelas coisas que nós estamos falando. Romanos capítulo 6, versículo 16. Abre um parêntese. Não, deixa para lá, fecha o parêntese. Depois eu falo. Romanos 6, versículo 16. Ele diz assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Olha, irmãos, aqui um princípio.
olhem todos aqui para mim. A quem você se oferece para obedecer, desse alguém você se torna escravo. Seja olha o que ele diz aqui, ó. Tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, você pode se tornar escravo de duas coisas. Ou do pecado, quando você se oferece ao pecado, você se torna escravo dele. Ou você se torna escravo da justiça, para a obediência, quando você se oferece para obedecer à justiça. Estão entendendo? Amém, querido? Oi. Bem lembrado, ó. Ótimo. Qual que é o texto? 2 Pedro 2,19, parte B. Fala assim, pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. Isso, ótimo, bem lembrado. Então é isso, ficou muito claro. Então, irmãos, agora, o governo da terra, que era do homem, antes, agora passou a ser de Satanás. Vamos ler esses dois textos, Lucas 4, 5 a 7. Abre aí. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que o mundo jazia no maligno. Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então, olha só isso aqui, ó. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade. Olha só a proposta do diabo, irmãos, aqui. Irmãos, olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O diabo sempre tem uma proposta para você atalhar o caminho. Sempre tem uma proposta para você conseguir chegar no lugar que você quer, mas não, na verdade não é o lugar que você quer. Mas sempre atalhando caminhos. Olha aqui, em vista dessa questão, porque agora o capítulo 5 de Apocalipse vai falar do livro que vai dar novamente o direito a Deus e ao homem sobre a terra. E olha o que o diabo fala para Jesus. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Por quê? Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha só, irmãos, ele falou, olha, porque me foram dados. E ele realmente não estava mentindo. Aí o diabo realmente não estava mentindo. Ele falou sério, porque me foram dados. Foi dado quando? Lá no Éden, quando o homem pecou e obedeceu a ele. A posse e o domínio que era do homem passou para ele. Por quê? Porque aquele que detinha a posse e o domínio se tornou escravo dele. E agora a proposta dele para o Senhor Jesus é, olha, é o seguinte, eu vou te mostrar aqui no relance, todos os reinos do mundo. Eu estou te oferecendo para te dar autoridade sobre todos os reinos do mundo, se você me adorar. Irmãos, esse trem é complicado, hein? Na verdade, o que o diabo estava falando para Jesus é o seguinte, não precisa de você ir para a cruz. Não precisa, você é Deus, não precisa de você ir morrer. Não precisa de você ser humilhado, não precisa de você passar por tudo que você sabe que você tem que passar. Você quer o domínio? Você quer a autoridade? Você quer o reino? Eu te dou o reino. Ele é meu, posso dar para quem eu quiser. Eu te dou. Você tem que me adorar. É só você prostrar e me adorar. Irmãos, essa proposta ela se repete assim, ó. Cada dia ela se repete na vida de muitos crentes. E, para a honra e glória do Senhor, muitos rejeitam, assim como Jesus rejeitou. Mas, infelizmente, muitos têm aceitado.
Estão entendendo? Muito tem aceitado, muito tem se corrompido, irmãos, por causa de propostas do diabo. Lá em Êxodo, irmãos, tem um texto, quando Moisés está ali na frente de Faraó. Eu já preguei sobre isso, eu preciso pregar sobre isso de novo, porque é muito interessante aquilo dali. Que quando Faraó vê que não vai ter jeito, que o povo ele vai ter que liberar o povo, Faraó faz uma proposta. Ali, irmãos, ó, o diabo mesmo que está falando aqui para Jesus, ó, ele fala lá através de Faraó para Moisés, ele fala assim: não, Moisés, faz o seguinte, você pode pegar o povo e pode ir lá no monte fazer a adoração para o seu Deus, mas por favor, não saia do país, não saia do Egito. Aí Moisés falou assim: não, porque a nossa adoração aqui para o seu povo é loucura. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus, nós temos que sair do país, temos que deixar o país. Estão entendendo? O diabo tem convencido muitas pessoas, irmãos, com essa proposta. É o seguinte: você não quer deixar esse caminho, a lei dos crentes? Beleza, fica lá. Mas é o seguinte, você pode fazer algumas coisas estando lá dentro da igreja. Você entendeu? Porque afinal de contas ninguém é de ferro. E você tem toda a sua vida pela frente, vai desperdiçar? Estão entendendo? Então vamos unir o útil ao agradável. Você fica na igreja, você fica no caminho, você fica na lei dos crentes, você fica andando no caminho, mas você tem a sua vida aqui, entendeu? Coisa minha, sua aqui, negócio nós dois assim, tá? Irmãos, como isso tem acontecido, irmãos? Que tristeza. Na segunda vez, irmãos, Faraó faz uma outra proposta. Faraó fala assim: olha, vocês podem ir então. Vocês podem ir, mas os rebanhos de vocês ficam. Moisés fala assim: não tem jeito não. Tem que ir os rebanhos. Porque nós precisamos consagrar esses rebanhos ao Senhor. Precisamos fazer muito sacrifício para o Senhor. Isso fala, irmãos, o seguinte: muitas vezes o diabo quer prender as finanças. Estão entendendo? Quer prender as finanças. Você pode ir, mas as finanças ficam aqui. Fica preso aqui, ó. Estão entendendo? Não aceite isso em nome de Jesus. Suas finanças são consagradas ao Senhor. Para isso, se desprenda delas, mas não deixe para trás. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém? A terceira proposta de Faraó para Moisés, fala assim: então tá bom, Moisés, faz o seguinte, vai só os homens, mulheres e crianças ficam, porque eu tenho certeza que vocês voltam. Moisés fala assim: Faraó, não tem jeito não. Nossas esposas e os nossos filhos e os nossos rebanhos e tudo que nos pertence vai conosco. Você sabe o que isso fala, irmãos? Fala do diabo estar querendo prender a nossa casa. Mas não aceite em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Promessa não é só para mim não, querido. Promessa é para eu, para minha esposa, para os meus filhos, para toda a minha descendência. Amém? Amém. João capítulo 14, versículo 30. Ele fala assim, ó. Lucas 4, 5, 7. Nós vimos, né, a proposta de Satanás para Jesus. Devolver a autoridade para ele sem precisar dele passar pela cruz. Jesus não aceitou. João 14, 30. Ele fala assim, ó: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Olha o que Jesus falou. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Por que Satanás não tinha nenhum direito sobre Jesus? Alguém quer arriscar e responder? Porque ele não pecou. Exato. Quem falou? O Rafael. Porque ele não pecou, justamente. O que dá legalidade para Satanás, irmãos, sobre a nossa vida é o pecado. Como Jesus não pecou, Jesus pôde falar: ele não tem nenhum direito sobre mim. Nenhum direito. Então, 31. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Onde foi? Está aqui, ó. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo, Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo.
Então é por causa dessa autoridade. Ok, pode colocar o próximo? Agora, irmãos, a coisa vai ficar interessante, pelo seguinte, então, estamos vendo sobre o livro, né? Então, para entender o livro, eu fui lá em Gênesis e vi que Deus deu o domínio da terra para o homem, quando pecou, passou esse domínio para Satanás, Satanás é o dominador dessa terra agora. Agora veja bem, Levítico capítulo 25, de 1 a 13, fala sobre o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, irmãos, era uma coisa muito linda. Deus ensinou ali nesse texto o seguinte: primeiro, a terra poderia ser cultivada durante 6 anos. No 7º ano, seria o ano sabático. O que é o ano sabático? Seria o ano em que aquela terra não poderia ser cultivada, ela descansaria. Estão entendendo? Então cultiva-se no 1º ano, no 2º, 3º, 4º, 5º, no 6º cultiva-se. No 7º não mexe com a terra vai descansar. É o ano sabático. Após 7 anos sabáticos, ou seja, que dava 49 anos, né? 49 anos, 6 cultivando, 1 descansa. 6 cultivando, 1 descansa. Então, no 7º ano sabático, dava 49 anos, daí o próximo ano era o 50º ano. Esse era o ano do jubileu. O que acontece? A posse daquela terra voltava para os antigos donos. E aqueles que foram feitos escravos por causa de dívidas, eles eram libertos. Olha que coisa interessante. Vocês estão pegando o esquema? Vocês estão pegando assim, pegou o negócio? Ó, a terra, no ano do jubileu, volta aos seus antigos donos. Aqueles que tinham sido feitos escravos por causa de dívidas, eles deveriam ser libertados. Então, esse era o ano do jubileu. Ok? Com a abertura, irmãos, do livro selado, o que vai acontecer? Vai se iniciar o ano do jubileu. Ou seja, a terra ela vai voltar aos antigos donos. Amém, aleluia, glória a Deus. Então ela volta aos seus antigos donos. E o poceiro que está aqui, que se chama cramunhão, capeta, diabo, satanás, irmãos, ele vai sair daqui, mas ele vai sair assim, bem arrebentado, porque daqui ele vai para o lago de fogo e enxofre. Estão entendendo? É como aquele poceiro que ocupou ilegalmente uma terra, e aí chega a polícia lá com um cacetete daquele tamanho, bomba de borracha, estão entendendo? E vai arrancar o cara de lá, meu amigo, não quer nem saber, irmãos. Olha, nessas reintegração de posse que a gente vê na televisão, meu Deus, que coisa terrível que é, né? Abuso de polícia, entendeu? Eles não respeitam mulher, não respeitam criança, eles mandam bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, bomba de efeito moral, solta cães e entra. O juiz decretou que a terra tem que voltar aos antigos donos. Então a polícia vai lá, irmãos, e faz um regaço, mas não fica ninguém. Aí sai na mídia depois, né? Matou não sei quantos e tal, aquela coisa, aquele negócio lá. Irmãos, olha, o que vai vir de anjo para tirar Satanás daqui, você não tem ideia. O que vai vir de bomba, estão entendendo? O que vai vir de bala e não vai ser de borracha, e o que vai vir de bomba e não é de efeito moral, é bomba mesmo. Então agora você começa, irmãos, a entender o que acontece agora com a abertura dos selos. Por quê? Conforme os selos vão abrindo, vão se desencadeando eventos que vêm lá do céu com destino à terra. Para quê? Para forçar o poceiro a sair daqui. Entendeu? Então, a Bíblia, por exemplo, fala de uma mortandade terrível na terra. Fala de terremotos, irmãos, que vão mover todas as ilhas dos seus lugares, todos os montes e todas as ilhas dos seus lugares.
Fala de chuva, de estrelas, né? Fala as estrelas cairão do céu. O que é isso, as estrelas caindo do céu? Né? Você já ouviu falar, nossa, olha uma estrela cadente e tal, que passou. Aquilo ali não é uma estrela. É porque do ponto de vista do observador, parece uma estrela, porque tem o tamanho de uma estrela para quem está olhando daqui. Na verdade, aquilo é um meteoro, um meteorito. Estão entendendo? Um meteorito que entrou na atmosfera, e quando ele entra na atmosfera da Terra, vamos um pouco de aula de astronomia. Quando ele entra na atmosfera da Terra, o que acontece? As partículas que compõem a atmosfera da Terra vão gerando atrito. Entendeu? É como você fazer assim com a mão. Você vai sentir o vento, não vai sentir o vento? Imagine isso aqui numa velocidade surpreendente. Entendeu? Então, ali vai gerando atrito e ele pega fogo. E às vezes ele explode. Irmãos, caiu um meteoro na Rússia. Quantos de vocês ficaram sabendo disso aqui? Irmãos, aquele meteorito que caiu na Rússia explodiu a mais de 50 quilômetros de altura, não foi isso? A mais de 50 quilômetros de altura, ele explodiu. Ele tinha a força de quantas bombas, Alexandre, você lembra? Quantas bombas de Hiroshima? Parece que ele tinha a força de 10 ou de 15 bombas de Hiroshima, quando ele explodiu sobre a Rússia. Agora você vê 50 quilômetros de altura, com 100 quilômetros você já saiu da órbita da Terra, você já saiu da atmosfera. Aí, igual na nave lá do astronauta, com 100 quilômetros de altura, os trens já começam a flutuar. Entendeu? Então, ele explodiu a 50 quilômetros. Irmãos, mais de 1000 pessoas ficaram feridas por causa desse meteorito. E era um dos pequenininhos. Estão entendendo? Irmãos, esses meteoros têm um cinturão de asteroides. Eu acho que além, quem sabe aí me ajuda, além da órbita do último planeta, tem um cinturão de asteroides. Cadê o Mateus, Gabriel, aula de... Oi? Depois de Marte? Ah, obrigado, depois de Marte, um cinturão de asteroides. Irmãos, aquilo dali, está ali, na órbita certinha. Aquilo dali só está esperando, irmãos, a ordem. Eles vão vir todos para a Terra. Nós vamos ver esses textos aqui em Apocalipse. Nas aulas, nós vamos ver esses textos aqui em Apocalipse. Tudo isso acontece na grande tribulação. Estão entendendo? Especificamente na metade da grande tribulação para frente. São 7 anos, então com 3 anos e meio completa essa primeira metade. Na segunda metade para frente, aí todos os eventos que são desencadeados agora, irmãos, são eventos colossais, são eventos universais. Entendeu? O que é isso? Primeiro, Deus executando juízo sobre Satanás e Deus executando juízo sobre aqueles que rejeitaram o amor de Jesus Cristo. Então, a abertura do livro, com a abertura do livro, a terra volta para os seus antigos donos. Pode colocar, o Ricardo, pode colocar já os 2 últimos, porque eu já, sem querer, eu já falei tudo aí. Ok. Nesse primeiro slide, no segundo item, então está assim, esse é o propósito de Deus, que inclui também o seu juízo sobre todos aqueles que rejeitaram o amor de Cristo e sobre Satanás, que trouxe à terra corrupção e morte. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? João chora porque anseia ver o cumprimento do propósito de Deus e percebe a dificuldade em que ele será realizado. No entanto, o sacrifício de Jesus é o caminho que foi aberto para que esse propósito seja cumprido. Apocalipse 5, 9 e 10. Acho que nós lemos esse texto, 5, 9 e 10. Vamos ver aqui. Apocalipse 5, 9 e 10. Ele fala assim, esse aqui é um cântico dos anciãos. Ele diz assim: e eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra. Está falando de nós, irmãos, aqui. Então, todos esses eventos, irmãos, a partir de agora, capítulo 6, qual que é o propósito? O propósito é que Satanás seja julgado e que a terra volte à posse dos seus antigos donos, e tudo isso vai culminar no reinado eterno de Jesus Cristo sobre a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, a aula hoje é só essa. É uma aula curta. Quem tiver pergunta, fique à vontade.